Tem histórias que te deixam revoltado, outras te fazem chorar, mas algumas são tão absurdas, tão reais e tão próximas de qualquer um de nós que simplesmente não dá para ignorar. Essa é uma delas, e se você parar agora, vai passar o resto do dia com essa sensação incômoda. Eu precisava saber como isso termina. Tudo começou com uma ida simples ao banco, uma daquelas tarefas chatas, rotineiras, que ninguém presta muita atenção. Só que para Maurício, aquela manhã seria tudo, menos rotineira. Ele acordou cedo, como sempre. Tinha uma postura tranquila, daqueles homens que você olha e sente respeito sem precisar ouvir uma palavra. Vestia uma camisa social, calça escura, sapato bem cuidado. Carregava consigo uma pasta de couro. Dentro dela, documentos importantes que encerrariam um capítulo triste da vida dele. O falecimento do pai. Seu destino? Uma agência bancária tradicional num bairro nobre da cidade. Nada demais, nenhuma expectativa de conflito. Apenas mais uma etapa burocrática, mas para quem carrega no rosto e na pele uma história que a sociedade insiste em julgar antes de ouvir, até o mais simples pode virar um campo minado. Enquanto caminhava rumo ao banco, com passos calmos, Maurício respirava fundo. Não era a primeira vez que sentia olhares que o atravessavam como se ele estivesse no lugar errado. Mas naquela manhã, algo no ar parecia mais denso. Talvez fosse a pressa das pessoas, os cochichos abafados, ou o simples fato de ele ser um homem negro, sozinho, bem vestido, entrando em um banco de elite. A combinação perfeita para levantar suspeitas em quem enxerga o mundo com filtros perigosos. E foi assim, com o coração tranquilo e os documentos certos, que Maurício cruzou a porta giratória do banco, sem saber que, dali a poucos minutos, sairia de lá com as mãos algemadas, o orgulho ferido e 2 policiais arrependidos de terem cometido o pior erro do dia. Mas o mais impressionante ainda estava por vir. A porta giratória se fechou atrás dele com aquele som abafado que parece separar 2 mundos. Do lado de fora, o caos da cidade grande. Do lado de dentro, o silêncio gelado das agências bancárias, onde tudo é limpo, contido, impessoal. Maurício respirou fundo. Caminhou em direção ao painel de senhas com naturalidade, como alguém que está no controle do próprio tempo. Pegou seu número, olhou rapidamente o painel eletrônico. C071. Havia 3 pessoas na frente. Tudo certo. Tempo suficiente para revisar os documentos mais uma vez. Ele se sentou em uma das cadeiras de couro sintético na fileira lateral da agência. Ao lado, uma senhora branca de cabelos curtos e óculos de grife segurava uma bolsa contra o peito com força desnecessária. Ao notar sua aproximação, ela enrijeceu o corpo e ajeitou a bolsa no colo, como se um simples gesto pudesse protegê-la de uma ameaça que nunca existiu. Maurício fingiu não perceber. Já conhecia aquele tipo de reflexo involuntário, herdado não da experiência direta, mas do medo passado por gerações. Do outro lado da agência, um jovem estagiário olhou 2 vezes em sua direção. Cochichou algo no ouvido de uma colega, que riu discretamente, cobrindo a boca com a mão. A gerente ao fundo observava tudo com o rabo de olho, enquanto falava ao telefone, girando o anel no dedo com nervosismo. Era como se a simples presença de Maurício tivesse interrompido o fluxo automático daquele lugar. Um homem negro, sozinho, bem vestido, com uma pasta de couro e olhar firme. O que ele está fazendo aqui? Talvez se perguntassem. É cliente mesmo? Vai abrir conta? Tá vendendo alguma coisa? Tá procurando confusão? Ninguém dizia isso em voz alta, mas os olhos gritavam. Maurício abriu a pasta sobre o colo, tirou um envelope e folheou os documentos mais uma vez. Estava tudo ali. Certidão de óbito do pai, autorização do inventário, comprovante da conta, RG, CPF, um extrato bancário. Ele não tinha dúvidas.
Havia sido orientado por sua advogada e trazia tudo o que precisava. Ao lado da porta de vidro, o segurança olhava fixamente para ele. Tinha os braços cruzados, o colete tático visivelmente inflado e a mão descansando sobre o radiocomunicador no ombro. Era como se estivesse em alerta, não pela presença de um assaltante, mas pela presença de alguém que não se encaixava no molde invisível daquele lugar. Maurício levantou os olhos e retribuiu o olhar, sem desafio, apenas com firmeza. O segurança desviou. A senha no painel mudou. 6 anos e 70. Faltava uma. A atendente saiu de trás do balcão com um copo de água, mas ao passar por Maurício, olhou 2 vezes. O copo tremeu um pouco na mão dela. Ela apressou os passos. No fundo da agência, a gerente sussurrou algo ao telefone. Ela não olhava diretamente para ele, mas lançava olhares de canto de olho, como quem analisa um potencial problema. Maurício fechou a pasta com cuidado e aguardou. O ambiente estava mais gelado do que o ar-condicionado poderia explicar. A senha no painel piscou. CL71, guichê 04. Ele se levantou, ajeitou a camisa dentro da calça, passou a mão no cabelo curto e foi caminhando até o guichê. Uma funcionária jovem, chamada Ana Paula, o recebeu com um sorriso tenso. Bom dia, senhor. Nome completo, por favor? Maurício Antunes Costa. Ela digitou no computador com gestos rápidos. Ele entregou os documentos. Vim tratar do encerramento da conta do meu pai. O inventário já está encaminhado. Só preciso transferir os valores remanescentes e finalizar os trâmites com o banco. Ela assentiu e começou a revisar os papéis. Meus sentimentos pela sua perda, Sr. Maurício. Obrigado. O atendimento durou cerca de 15 minutos. Ana Paula era educada, prestativa e discreta, mas mesmo ela parecia incomodada. Não com ele, mas com algo no ar. Como se sentisse que havia uma tensão que ela não controlava. Do outro lado da agência, a gerente se aproximou. Fingiu olhar. Documentos sobre uma mesa, mas parou perto do guichê 04. Maurício percebeu. Ela queria observar, talvez confirmar, talvez apenas ter certeza de que tudo estava mesmo dentro dos conformes. O atendimento terminou. Ana Paula entregou os papéis de volta com um leve sorriso. Está tudo certo aqui, Sr. Maurício. Só falta o senhor assinar essa autorização final. Ele assinou. Com uma caneta própria, fechou a pasta e agradeceu. Agradeço pela atenção. Ela assentiu, ainda um pouco nervosa. Maurício caminhou em direção à porta de saída. O segurança o observava. O rádio no ombro emitiu um chiado discreto. Ele apertou um botão e disse algo quase inaudível. Maurício empurrou a porta de vidro e pisou na calçada quente da cidade. O ar parecia mais leve. Por 3 segundos. Foi quando ouviu o som abafado de pneus no asfalto e o chiado de uma viatura se aproximando. 2 portas bateram. Com força, passos rápidos, vozes duras, e antes que pudesse entender o que estava acontecendo, 2 mãos o seguraram pelos braços. Maurício mal teve tempo de guardar a caneta na pasta quando sentiu o primeiro toque firme em seu braço. Senhor, vira de costas, mãos para trás. Agora! O tom não deixava margem para diálogo. 2 fardas, 2 rostos, sérios. Um mais jovem, nervoso, outro mais velho, com a expressão cansada de quem já fez isso muitas vezes. Vezes demais, talvez sem nunca questionar o porquê. Maurício congelou por 1 segundo. Ainda estava na calçada da agência. Ainda podia sentir o ar gelado do banco em contraste com o calor da rua. Olhou para um, depois para o outro. Algum problema, senhores? O mais velho não respondeu. O mais novo repetiu. Mãos para trás, por favor. Agora. Eu acabei de sair do banco. Estava resolvendo um assunto da conta do meu pai. Tenho os documentos. Documento a gente vê depois. A denúncia foi clara. Disseram que o senhor estava observando o banco de forma suspeita. Maurício ficou em silêncio por 1 segundo.
observando o banco de forma suspeita. Aquilo soava tão genérico, tão frágil, que era quase uma piada, se não fosse trágico. Disseram que eu estava observando de forma suspeita? Repetiu em voz baixa. Isso mesmo, e pela sua segurança e a nossa, a gente vai conduzir para a averiguação. Mas eu tenho como provar que a gente resolve isso depois, lá na base, cortou o mais velho, já puxando as algemas. Alguns passos atrás, a gerente do banco assistia à cena da porta de vidro. Não se aproximou, não interveio, apenas observou com os braços cruzados. Maurício ergueu os braços lentamente e se virou, permitindo que o algemassem. Não porque achasse certo, mas porque sabia que ali, naquele momento, resistir poderia piorar tudo. O clique metálico da algema parecia mais alto do que o som dos carros na rua. As pessoas passavam, olhavam rápido, desviavam. Uma ou outra parava por alguns segundos, mas logo seguia. Ninguém perguntava, ninguém questionava. Estava acontecendo na frente de todos. E, mesmo assim, parecia invisível. Maurício manteve a cabeça erguida, mesmo com as mãos presas atrás do corpo. A dignidade dele não estava nas mãos. Estava no olhar, na postura, no silêncio que gritava mais do que qualquer palavra. Vamos, disse o mais jovem, conduzindo-o até a viatura. O mais velho acompanhava em silêncio, mas algo em seu rosto havia mudado. Talvez um leve incômodo, um início de dúvida, como se tivesse reconhecido por um segundo que havia algo errado naquela história. Dentro da agência, Ana Paula assistia à cena pela janela. Ela cobriu a boca com a mão assustada, olhou para a gerente que permanecia impassível. Mas ele não fez nada, murmurou. A gerente desviou o olhar. Maurício foi colocado no banco de trás da viatura com cuidado, mas sem respeito. As portas se fecharam com força. O ar-condicionado estava gelado, mas a tensão era sufocante. Meu nome é Maurício Antunes Costa. Tenho documentos que podem esclarecer isso agora mesmo, disse, tentando ainda manter o controle. Calma, senhor. A gente só está cumprindo o protocolo, disse o mais velho, finalmente quebrando o silêncio. Então, o protocolo de vocês é prender alguém com base em olhares? O policial desviou o olhar. Nenhuma resposta. Maurício respirou fundo. O carro começou a se mover. E ele sabia, a pior parte não era ser algemado. Era a certeza de que ninguém ali quis saber e quem ele era, antes de decidir o que ele parecia ser. O carro seguia seu caminho entre os prédios altos e o barulho dos ônibus. Por fora, parecia só mais uma condução policial de rotina. Mas ali dentro, o silêncio começava a doer. Maurício observava os dois policiais pela divisória de acrílico. Estavam quietos. Nenhum dos dois parecia satisfeito com o que acabara de fazer, mas tampouco tinham coragem de admitir isso ainda. Era como se estivessem esperando que ele explodisse, gritasse, se revoltasse. Mas ele não dava esse gosto. Ao contrário, sua calma incomodava mais do que qualquer fúria. Passados alguns minutos, com a cidade passando como um borrão pela janela, ele falou, olhando direto para o espelho. Retrovisor interno. Se quiserem saber quem eu sou, é só abrir minha pasta. O documento está ali. Os dois se entreolharam. O mais novo franziu a testa, como quem quer dizer deixa para depois. Mas o mais velho hesitou, deu um leve suspiro e alcançou a pasta no banco da frente. Abriu com cuidado. Dentro, um envelope marrom com um brasão dourado do lado de fora. Ele puxou o primeiro papel. Uma folha oficial com timbre da Justiça Federal. Leu o nome devagar. Maurício Antunes Costa, juiz federal. Substituto, 5ª Vara da Justiça Federal de Brasília. O silêncio, que antes era denso, agora era quase paralisante. O policial ficou alguns segundos olhando para o papel. O rosto dele mudou.
A sobrancelha caiu, a garganta se mexeu num seco engolir de constrangimento. Ele mostrou o papel para o colega, que leu rápido e arregalou os olhos. Ele... é... juiz? O mais velho respondeu com um aceno lento, como quem não queria dizer aquilo em voz alta. Maurício, ainda no banco de trás, manteve o olhar sereno. Não fiz nada além de entrar num banco, com os documentos certos, fui atendido com educação, saí pela porta da frente e fui algemado diante de todo mundo. O policial mais jovem virou-se parcialmente, visivelmente desconfortável. Doutor, é que... a gente recebeu uma denúncia. Disseram que o senhor estava rondando, agindo estranho. Não falei nada. Não levantei a voz. Estava com a pasta de documentos. O que exatamente parecia estranho? Rebateu, ainda calmo, mas agora com a dor vazando pelas palavras. O mais velho baixou os olhos. Tentava pensar em alguma justificativa, mas nenhuma parecia se sustentar mais. Era como tentar segurar água com as mãos. A gente não sabia quem o senhor era, disse. Ele quase num sussurro. Maurício suspirou. E se eu não fosse juiz? E se eu fosse apenas um filho tentando resolver as pendências do pai? E se fosse só um bancário, um motorista de aplicativo, um pedreiro? Eu seria menos digno de respeito? A pergunta pairou no ar como uma sentença. Os policiais não responderam, porque sabiam. Não havia resposta que não expusesse o erro. A viatura seguia em frente, mas agora quem estava preso era o silêncio constrangedor entre os dois homens da frente, porque não existia protocolo que justificasse o que eles haviam feito. Só sobrou o peso de um erro que não podia ser desfeito. O som da cidade continuava passando pelos vidros da viatura, mas, ali dentro, o tempo parecia ter parado. O policial mais velho manteve a mão no volante por alguns segundos, sem saber se seguia até a delegacia ou se fazia algo que o orgulho ainda resistia. Reconhecer o erro ali mesmo. Ele olhou para o colega ao lado. O mais jovem apenas deu um leve aceno com a cabeça, como quem dizia: a gente precisa fazer alguma coisa. A viatura encostou discretamente numa rua transversal, longe da vista do público, longe da agência bancária, longe de qualquer registro. O motor ainda ligado, as palavras engasgando. O policial mais velho desligou o carro, abriu a porta e saiu. Deu a volta até o banco traseiro e, com as mãos visivelmente tensas, abriu a porta onde Maurício estava sentado. Por um momento ficou parado ali, olhando o chão, antes de dizer algo. Doutor, eu quero pedir desculpas. Isso foi um erro. A gente só estava tentando fazer nosso trabalho. Era uma denúncia, a gente não imaginava. Maurício olhou para ele com calma. Não havia raiva em seu rosto, mas também não. Havia complacência. E o trabalho de vocês inclui algemar pessoas que não cometeram crime algum, sem sequer verificar a identidade primeiro? O policial não respondeu de imediato. Apenas abaixou os olhos, como se estivesse diante de um juiz. E não era só pelo cargo de Maurício. Era pelo que ele representava naquele momento. A consciência em carne e osso. O senhor tem razão, foi uma precipitação. A gente devia ter conferido. Só que, sabe como é? Às vezes a gente está condicionado. Vê um comportamento diferente, uma aparência, e já liga o alerta. Alerta para quê? Interrompeu Maurício. Eu estava com uma pasta, entrando e saindo de um banco, como qualquer cidadão. Mas diferente. Para vocês, significa o quê? Silêncio. O mais jovem apareceu atrás do colega e completou tentando suavizar. A gente só queria garantir a segurança da agência. Teve uns casos recentes, golpes, movimentação suspeita. Maurício então saiu da viatura, com postura firme, ainda com os punhos marcados pelas algemas, respirou fundo. Eu não sou um caso, eu sou uma pessoa. E o que vocês fizeram, mesmo sem me tocar com violência, foi uma forma de agressão, uma humilhação pública. Eu fui julgado antes mesmo de ser ouvido. O mais velho tirou do bolso a chave das algemas e se aproximou com cautela. Posso? Perguntou.
Maurício virou-se de costas. As algemas foram retiradas com um clique baixo, mas o som parecia ecoar por dentro de todos ali, como se fosse o som de um erro admitido, mas não reparado. O policial guardou as algemas no coldre e disse: "O senhor quer que a gente te leve a algum lugar?" Maurício respondeu enquanto ajeitava os punhos da camisa: "Não, eu sei exatamente onde eu preciso estar." E deu 2 passos à frente. Parou por um segundo, virou-se e olhou nos olhos dos 2 policiais, não com ódio, mas com uma força que vinha da verdade, da dignidade, de quem não precisa levantar a voz para ensinar uma lição. Sabe qual é a diferença entre autoridade e abuso? O respeito. E hoje, vocês escolheram esquecer disso. Mas eu não vou esquecer. E então ele se afastou, com passos firmes, cabeça erguida e um silêncio que dizia mais do que qualquer discurso. Os 2 policiais ficaram parados ali, imóveis, como se tivessem acabado de sair de um julgamento que não aconteceu num tribunal, mas do lado de fora de uma viatura. As calçadas ainda ferviam sob o sol do meio-dia. O tempo parecia o mesmo, mas dentro de Maurício tudo havia mudado. Na pasta, os documentos seguiam intactos, mas agora o que ele carregava com mais força era a certeza. Ninguém sairia daquela história do mesmo jeito. Ele voltou para o banco com passos calmos. Não havia pressa em sua caminhada, apenas direção. E cada passo carregava o peso da injustiça e a elegância de quem não precisava se rebaixar para mostrar a verdade. Ao cruzar novamente a porta giratória, um leve silêncio se espalhou pela agência. Alguns clientes ainda estavam lá. A atendente Ana Paula levantou o rosto e arregalou os olhos ao vê-lo. O segurança, no canto, endureceu o corpo, surpreso. A gerente, que conversava com alguém próximo ao balcão, interrompeu a fala e se virou lentamente. Maurício caminhou até o balcão, parou no centro da agência. Não levantou a voz. Não exigiu nada. Apenas abriu a pasta, retirou o mesmo documento que os policiais haviam lido minutos antes e o segurou firme com uma mão. A gerente se aproximou, um tanto hesitante. "O senhor voltou?" "Voltei. Porque tem coisas que a gente não deve deixar passar." Ela olhou para o papel nas mãos dele, e ao reconhecer o brasão da Justiça Federal, seu rosto perdeu a cor. Ele estendeu o documento calmamente. "Esse é o meu nome, esse é o meu cargo, e essa é a pessoa que foi algemada aqui na frente da sua agência, minutos atrás, porque alguém achou que eu não combinava com o ambiente." A gerente pegou o documento com mãos trêmulas. Leu em silêncio. "Juiz federal." Ele assentiu. "E mesmo que eu não fosse, mesmo que eu fosse apenas um filho resolvendo a papelada do pai, um trabalhador qualquer, um homem comum, o tratamento que recebi seria aceitável?" Ana Paula estava ao lado, de olhos marejados. O segurança olhava para baixo, como se procurasse um buraco onde pudesse se esconder. "Senhor Maurício, me desculpe, eu não sabia", começou a gerente gaguejando. "O que exatamente você não sabia? Que eu era juiz, ou que eu era ser humano?" A frase caiu como uma bomba no chão de mármore branco. Ninguém respondeu. Maurício guardou o documento novamente, fechou a pasta com calma. Então olhou em volta. Para os clientes, para os funcionários, para os olhos que agora o viam de um jeito completamente diferente. Não porque ele mudou, mas porque a imagem projetada sobre ele se desfez. "Eu não vim aqui para gritar, nem para humilhar ninguém. Mas tem coisas que a gente precisa olhar nos olhos e dizer: isso não pode se repetir." Silêncio. Ele virou-se para sair. Mas antes de cruzar a porta, fez uma pausa. Voltou-se uma última vez para a gerente. "O pior erro não foi me algemar, foi me julgar por fora, sem tentar conhecer o que havia por dentro. E vocês, todos vocês, fizeram isso antes mesmo que eu dissesse meu nome." E então saiu. Do lado de fora, a cidade seguia. Carros, buzinas, passos, apressados.
Mas dentro do banco ficou o silêncio de uma verdade que ninguém conseguia mais ignorar. Maurício caminhava devagar por uma praça próxima, onde o barulho do trânsito parecia mais distante e o vento encontrava espaço entre as árvores. Sentou-se num banco de madeira sob a sombra de uma amendoeira. A pasta ainda estava no colo, mas agora ele nem olhava para ela. O que ocupava seus pensamentos não eram os documentos, era o sentimento que vinha depois da exposição, depois da humilhação, depois da reação de quem o viu partir com dignidade. Ali, sozinho, ele finalmente se permitiu sentir o que havia segurado o tempo todo. Cansaço, não físico, mas existencial. Um tipo de fadiga que só quem vive sob constante suspeita, entende? Não era sobre aquele banco, não era sobre aqueles policiais, era sobre a repetição do mesmo roteiro, em cenários diferentes, ao longo de toda a vida. Ele lembrou de quando, ainda adolescente, foi seguido em um supermercado por um segurança que fingia arrumar as prateleiras por onde ele passava. Lembrou da vez que, já formado, entrou num restaurante de luxo e o garçom lhe entregou o cardápio em silêncio, como se esperasse que ele não fosse entender os preços. Lembrou das entrevistas em que era chamado de articulado demais, como se fosse surpresa ele falar com propriedade. E agora, a imagem do próprio corpo algemado na porta de um banco. De novo, o mesmo padrão, a mesma dor. Mas naquele dia algo havia mudado, porque dessa vez ele não baixou a cabeça, não se calou, não se exaltou. Ele se posicionou com elegância, sem gritar, mas com tanta força que até o silêncio ficou desconfortável. E talvez, só talvez, essa tenha sido a maior resposta que ele podia dar. Naquele momento, observando uma criança correr atrás de um pombo na praça, Maurício pensou no pai. Um homem simples, pedreiro aposentado, que sempre dizia: "Filho, o mundo nem sempre vai te tratar como você merece. Mas nunca deixe isso te fazer esquecer quem você é." Ele fechou os olhos por um instante, respirou fundo e sentiu algo estranho: paz. Não porque a situação havia sido resolvida da melhor forma. Não porque as pessoas envolvidas haviam aprendido, mas porque ele escolheu não se sujar com o barro que jogaram sobre ele. E isso era ser mais forte do que qualquer julgamento. 2 dias depois, numa manhã nublada, Maurício saiu de casa mais cedo que o habitual. Tinha uma reunião rápida marcada em uma vara cível da cidade, onde foi convidado a acompanhar um caso que envolvia um antigo colega da magistratura. Não estava de toga, nem com crachá. Apenas ele, sua postura e aquela presença que se fazia respeitada sem esforço. Sentou-se na área de espera do fórum, observando os servidores indo de um lado para o outro. Pessoas normais em rotinas normais. Foi então que, de longe, o viu. Era o policial mais velho, o mesmo que havia conduzido a abordagem, o mesmo que colocara as algemas em seus pulsos 2 dias antes. Estava parado, e próximo à portaria, conversando com um colega, aparentemente aguardando alguém para a escolta. Maurício poderia ter virado o rosto, poderia ter fingido que não viu, mas não. Ele levantou-se, com calma, e seguiu na direção do café, que ficava ao lado da recepção. Passando a poucos metros do policial, o homem o viu e congelou. Seus olhos perderam o foco. As palavras que dizia morreram na garganta. Ficou completamente imóvel por alguns segundos, como se não soubesse onde enfiar as mãos, o olhar, o corpo. Maurício, ao passar, olhou direto nos olhos dele e fez um gesto tão simples quanto poderoso. Acenou levemente com a cabeça, não com desdém. Não com soberba, mas com aquele tipo de respeito que só quem é muito maior oferece a quem já o diminuiu. O policial pareceu encolher. Tentou dizer algo, mas Maurício já havia passado. Seguiu em frente, sem pressa, sem raiva, sem virar para trás. Porque às vezes a maior resposta não está em devolver na mesma moeda. Está em mostrar com atitudes que a moeda que você carrega vale muito mais.
O policial ficou parado, com os olhos baixos. Sabia que jamais esqueceria aquele olhar e que dali em diante, cada vez que pensasse em julgar alguém pela aparência, a imagem daquele aceno silencioso voltaria à sua mente como um lembrete do que é justiça de verdade. Era sábado de manhã. O bairro ainda acordava aos poucos. Algumas padarias cheiravam pão fresco, crianças desciam com bicicletas e o som das folhas sendo varridas invadia as calçadas silenciosas. Maurício caminhava pelas ruas do bairro onde cresceu. Um lugar simples, de ruas estreitas e casas com muros baixos, onde ele correu descalço, jogou bola na rua, ajudou o pai a carregar saco de cimento nos ombros. Foi ali que ele aprendeu o que significava esforço. O que era respeito de verdade. Levava nas mãos uma pequena sacola com flores. Queria visitar o túmulo do pai. Não por tradição, mas por gratidão. Afinal, foi aquele homem simples, sem estudos, mas com alma limpa, que lhe ensinou tudo o que importava na vida. No caminho, passou por vizinhos que o cumprimentaram com naturalidade. Nada de reverências. Apenas o reconhecimento silencioso de quem viu o garoto da rua virar alguém. Ao chegar no cemitério, ajoelhou-se em frente à lápide do pai, tirou as flores da sacola e ficou em silêncio por alguns minutos. Respirou fundo e então falou baixinho, como quem não queria ser ouvido por ninguém além do coração. Pai, eu fiz o que o Senhor me ensinou. Fui firme, mas não perdi o respeito. Me trataram como se eu não fosse nada, e mesmo assim, eu continuei sendo quem eu sou. Ficou mais alguns minutos ali, em paz, com o coração leve, porque agora ele sabia que havia transformado uma dor em lição, uma humilhação em exemplo. E isso, por mais que ninguém mais tivesse visto, ele viu, e o pai dele também teria visto. Antes de ir embora, ajeitou uma flor caída sobre a lápide ao lado. Uma senhora desconhecida, e esse, gesto simples, de respeito até com quem ele nunca conheceu, era o reflexo mais puro de quem ele realmente era. Na saída, cruzou com um rapaz jovem de mochila nas costas e expressão cansada. O garoto o olhou um pouco curioso e perguntou: "O senhor trabalha com o quê?" Maurício sorriu: "Com justiça." O rapaz assentiu, sem saber exatamente o que aquilo significava, mas Maurício sabia, porque justiça não é só o que se faz no tribunal, é como se escolhe viver, mesmo quando ninguém está olhando. Nem sempre a justiça vem com estardalhaço. Às vezes, ela chega de forma silenciosa, nas atitudes de quem recusa devolver ao mundo a violência que recebeu. Maurício foi julgado, algemado e humilhado, sem levantar a voz, sem cometer um erro, sem fazer absolutamente nada de errado. E ainda assim, escolheu não devolver ódio. Escolheu a firmeza sem agressividade. A verdade sem vaidade. A justiça sem vingança. A força dele não estava no cargo que ocupava, nem no crachá, nem no documento que virou a chave daquela história. A força estava na forma como ele decidiu se manter inteiro, mesmo quando tentaram quebrar sua dignidade. Quantas vezes você já foi subestimado? Quantas vezes te olharam por fora e não enxergaram com quem você era por dentro? Essa história é sobre isso, sobre o perigo de julgar, sobre a importância de enxergar o outro de verdade e, acima de tudo, sobre a coragem de ser maior do que a ofensa. Maurício não virou manchete, não quis holofotes, mas deixou uma marca profunda em todos os que cruzaram seu caminho. E quem assistiu tudo de perto jamais vai esquecer. Agora me diz, você já foi vítima de um julgamento injusto ou já se pegou julgando alguém sem conhecer a história dela? Conta pra gente aqui nos comentários. Sua experiência pode abrir os olhos de outras pessoas também. E se você gosta de histórias fortes, emocionantes, que inspiram, que fazem refletir, que mexem lá no fundo, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque toda semana você vai encontrar aqui uma nova história que pode transformar o seu dia.
A gente se vê na próxima.